Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para uma conversa sobre respostas que satisfazem. O assunto do nosso estudo hoje de manhã é sobre discipulado. Estamos vendo o que significa ser um discípulo. E também a pergunta de hoje é: quem discipula um discípulo? Quem é que pode chegar perto de uma pessoa que já aceitou a Jesus e levar aquela pessoa a viver plenamente Jesus cada dia? Quem tem a qualificação, a capacidade de levar uma pessoa até união e cooperação contínuo com Jesus? Quem pode discipular um discípulo? É uma pergunta muito importante para quem leva a sério os mandamentos de Jesus. Deixa eu ler para vocês em Mateus 28 as palavras de Jesus que foram faladas depois da crucificação e a ressurreição. E Jesus reúne seus discípulos e ele dá o que é chamado a grande comissão. É Mateus 28 e começando em versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles, seus discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Centenas, milhares, talvez milhões de pessoas saíram da onde eles nasceram e viveram para ir para o mundo e fazer discípulos. É o meu caso. Nunca pensei que eu ia estar vivendo no Brasil. Quando eu aceitei a Jesus com 16 anos de idade, era a minha ideia de ser pastor nos Estados Unidos. Agora estou no Brasil, com muita alegria e satisfação, porque eu estou vivendo esse mandamento de Jesus, de discipular pessoas. Agora, quando a gente pensa em quem pode discipular, tem muitas ideias sobre quem tem capacidade de discipular uma outra pessoa. Mas aqui nesse trecho a gente percebe que Jesus escolheu seus primeiros discípulos a continuar esse processo de levar a humanidade de volta para união e cooperação com Deus em Cristo, a videira verdadeira. Então, a única pessoa que realmente tem capacidade de discipular uma outra pessoa é uma pessoa que vive em união com o Pai, Filho e Espírito Santo e cooperação frutífera, porque Jesus habita em mim, em você e a pessoa que quer fazer discípulos. Me parece que é como se fosse a entrega de um elo entre o que Jesus fez com os primeiros discípulos, nós devemos estar fazendo com pessoas que estão aceitando a Jesus agora mesmo, nesse dia. Elas precisam ter contato com outro ser humano que está vivendo em união de espírito com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e aprendem a cooperar com Deus. Então essa pessoa pode discipular uma outra pessoa. Agora, a maior parte do meu trabalho como pastor tem sido na área de discipulado. E discipular pessoas
para mim, eu mudei de maneira de discipular pessoas. Nos primeiros 20 anos do meu trabalho como pastor, plantador de igreja, a pessoa que prega muito e faz treinamentos e muito mais coisa assim, eu comecei a ideia de discipular como sendo um projeto de providenciar o que falta na vida do novo convertido. Eu fui treinado, de uma certa forma, a olhar para o novo convertido como uma pessoa que faltava muita coisa para ela poder viver a vida cristã. Então eu fui treinado a criar cursos e criar retiros e maneiras de diálogo, e durante muitos anos eu usei um sistema de olhar para a pessoa e tentar discernir o que estava faltando na vida dela. Eu tenho que confessar que esse sistema, de um lado, me deu muita alegria, mas também gerou em mim um pouco de orgulho, porque eu olhava para a pessoa como se fosse eu muito melhor, talvez, ou muito mais capaz do que ela, porque ela era uma pessoa recém-nascida, vamos dizer, espiritualmente. Então, eu acho que eu olhava para aquela pessoa como se fosse uma pessoa que precisava do que eu tenho para entrar nela. Não era nenhum plano para eu dominar alguém, mas eu olhava para a pessoa como uma pessoa que tinha deficiências, vamos dizer. 27 anos atrás, eu percebi que essa postura minha de olhar para a pessoa como uma pessoa que tem déficit, não levava em conta que quem tem Jesus não tem falta de nada. E aquele versículo de Colossenses que diz Cristo é tudo e está em todos, destruiu essa perspectiva que eu, como quem está discipulando, eu tenho o que essa pessoa falta. Eu tinha que corrigir isso. Então, descobri que tem duas maneiras que a gente pode abordar esse assunto de discipular pessoas. Uma é olhar para a pessoa como uma pessoa que está faltando muita coisa e eu preciso levar essa pessoa a compreender o que ela falta, dar um programa para ela e ela praticar aquele programa para eliminar aquele déficit que ela tem. Eu não faço isso mais. Porque além de eu correr o risco de ficar orgulhoso pensando que eu tenho mais que ela, eu também fiquei muito frustrado. Porque eu percebi que eu colocava coisas dentro de pessoas e depois logo eles jogaram fora aquilo. Então eu pregava uma mensagem no domingo e na segunda-feira a pessoa nem lembrava da mensagem. E também eu nem lembrava da mensagem porque eu já estava preparando uma outra mensagem. Então, o que mudou? Hoje eu entendo que não é meu papel consertar essa pessoa que é recém-nascida ou obrigar ela a obedecer meus mandamentos. Eu entendo hoje que eu preciso ver a pessoa como tendo Jesus. Se ela tem Jesus, ela tem a vida cristã. Então, tem que escolher. Ou você vai discipular pessoas colocando dentro delas o que falta, ou você vai alegremente encorajá-la a cada vez mais depender de Jesus e não de você. Deixa eu falar de novo. Você tem que ter como alvo ela não depender de você, mas depender 100% de Jesus. Chamar ela para viver uma vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, onde ela vive em união de espírito com Jesus. E ela recebe
diariamente os recursos que ela precisa diretamente da fonte e você fica perto dela para apoiar e ajudar. É uma maneira que eu expresso isso para líderes aqui no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Eu falo, a minha filosofia agora é levar a pessoa até Jesus e deixa ela lá com Jesus. Leva até Jesus e deixa ela lá com Ele. Confie em Jesus. Até o ponto que você sabe que seu papel é importante. Levar ela a ver Jesus e ouvir Jesus e amar Jesus para poder repartir Jesus. Mas você não quer interferir entre essa pessoa e Jesus. Ela tem o que você tem. Não pensa se ela é mulher, ou grego, ou judeu, ou rico, ou pobre. Olha para todo cristão como sendo alguém que tem a vida cristã inteira. E seu papel é encorajar essa pessoa a viver Jesus internamente e depois encarnar aquilo repartindo fruto. Eu acho isso super lindo. Então, quero encorajar você a avaliar se você, como eu, usa o sistema de colocar dentro das pessoas o que falta. Cuidado com isso. A minha experiência foi que chega uma hora que ou você fica muito orgulhoso ou você fica muito frustrado. Mas quando você crê que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Jesus vive naquela pessoa, você descansa e você tenta encorajar aquela pessoa. Quem pode discipular um discípulo? Um discípulo que acredita que Jesus tem toda a autoridade, que está pronto a batizar pessoas na história inteira do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a pessoa a obedecer tudo que Jesus mandou. Tudo. Tudo. Ele é tudo. Ele também exige que a gente vive tudo que Ele mandou viver. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Amanhã a gente conversa um pouco mais.